Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Eu sou Davi Matos, CEO da Dom Consultoria Estratégica. Toda semana a gente procura responder aqui a pergunta como é que se vende isso. E hoje vai ser diferente, porque não é exatamente um produto, mas um serviço, um entretenimento que é, sem sombra de dúvidas, o programa favorito meu e da minha esposa. Já vou apresentar formalmente, mas esse local ele tem um cartãozinho fidelidade que a gente já deve ter zerado uns 5, 6, a gente já deu prejuízo lá. Ou não, né? Ou deu lucro também. Porque se gerou 5 é porque a gente foi 5, 6 vezes. 5 não, 50 vezes, porque são 10 figurinhas. Bom, a gente vai conversar aqui com os proprietários, fundadores do Floripa Comedy Club, Marcelo e a Maitê. Sejam muito bem-vindos, obrigado por terem topado bater esse papo aqui com a gente. Obrigada, Davi. Obrigado, a gente agradece a oportunidade. Cara, eu tenho muita curiosidade para saber como que surge, como que decide empreender nesse negócio, porque falando em Floripa, se a gente vai para São Paulo, tem um comedy club em cada esquina. Tem teatro, tem vários bares, tem um monte de coisa. Antigamente tinha, agora já deu uma boa diminuída. Já diminuiu também? Nossa, muito. Depois da pandemia, a pandemia deu uma arrastada assim na galera. Os pequenos, Sim. né? Os maiores ainda continuam lá. Mas, engraçado, porque lá tem uns que são bem pequenos. A gente pode falar disso depois. Eu fui em outubro do ano passado, com mais ou menos um ano, no My Fucking Comedy. Ah, tá, esse é o mais atual. Minúsculo, né? Isso, cabe 100 lugares lá. É Do bem Gentili, legal, né? bonitinho, charmosinho. É. Mas, veja, a gente vai falar de vocês, do Floripa Comedy Club. Primeira curiosidade que eu tenho, como é... Vocês já trabalhavam com bares, com restaurantes na noite? E por que decidir, cara, vou fazer comédia? Que quando vocês começaram, isso pré-pandemia, e depois tem uma pivotagem gigante na época da pandemia, Floripa é uma cidade pequena. É o que é 500 mil habitantes, sabe? Mais ou menos. Então, e decidir empreender com comédia, É uma loucura, numa né? cidade pequena, É. com algumas particularidades. Vocês já eram do ramo de entretenimento e por que comédia? Então, vou passar a palavra pro Maitê, que a Maitê já respondeu isso, acho que dezenas de vezes, o porquê do Floripa Comedy Club. Como iniciou? Então, na verdade, assim, o Marcelo trabalhava já na área de gastronomia, né? Então, ele já era gerente de um brew pub, já era mestre cervejeiro, fazia o marketing, gerenciava, enfim, fazia tudo, né? Agenda de músicos. Então, quem tem alguma experiência na área era ele, né? E eu sou biomédica, eu trabalhava na área comercial, trabalhei na Johnson, na Abbott, eu vim do mundo corporativo, né? Enfim, né? Dava treinamento. Então, não era nem um pouco a minha praia, mas eu acompanho comédia desde os 14 anos. Então, era um hobby meu, né? Na época que eu nem me lembro como é que a gente fazia, não tinha nem YouTube ainda, né? Então, enfim, a gente via e tinha muito pouco teatro. E aí, a gente se conheceu em 2019 e ele falou, olha, eu queria empreender. Eu estava trabalhando na minha área e tal, CLT, e ele, na área dele, CLT também, mas na gastronomia dele, queria empreender, acho que eu vou abrir um bistrô. Falei, bistrô? A gente vê o tempo inteiro, né? Abre um negócio em Floripa, dá 6 meses, fecha. Abre outro negócio, fecha. Não dá nem tempo da gente conhecer, às vezes, o negócio. Sim. Falei, cara, isso aí tem tudo pra dar ruim, né? Aí eu falei pra ele, tem certeza? Um bistrô, né? Vai Isso dar aí ruim. vai falir muito fácil, né? Na minha Rápido. cabeça, né? Eu nem imaginava empreender. E aí ele falou, pois é, porque, poxa, eu faço de tudo lá, né? Já sabia um 360 do negócio que não era dele. E aí eu falei, olha, tá abrindo em Porto Alegre o Poa Comedy Club. Já viu falar em Comedy Club? Ele, não, o que é isso? Aí a gente comecei a mostrar pra ele, a gente montou um projeto, daí a gente foi atrás de um sócio pra ele, porque na verdade eu não era pra ser sócio. Mas antes a gente foi num show de stand-up comedy, né? No É teatro. verdade, daí eu Eu levei nunca ele no tinha ido. teatro, ele nem tinha ido. Nem conhecia o Não segmento. conhecia. Era o show de quem? Não Curiosidade. sabia. Era o show do Era do... Léo Lins? Do Léo Lins. Léo Lins. Do Léo Lins. Léo Lins. Eu tinha ido um pouco antes de conhecer ele, eu tinha ido sozinha Primeiro no show de teatro stand-up. no Afonso. Afonso Padilha. E aí, depois que a gente conheceu, tinha o Léo. Então vamos... Porque é justamente isso, né? Então, um show a cada 6 meses, na época, 7 anos atrás, era uma dificuldade, inclusive, de agenda de teatro. Não tinha muita opção. Aí ele, cara, acho que isso pode ser interessante e tal, porque é bar, né? Tá dentro do que eu sei e tudo. A gente montou o projeto, ele foi ofertar para um sócio. E aí, quando a gente revisou umas 10 vezes, assim, o projeto, o orçamento e tal, né? A gente não é formado em administração nem nada, não tinha essa veia, né? Não achava que tinha essa veia de negócio. Faltava uma cota exatamente. Se dividisse em 3, dava bem certinho. Cada um ia ter o valor certinho para entrar. E aí ele virou e falou, mas tu montou o projeto junto? Eu falei, montei. Tá, então tu tem que entrar. Eu falei, não, sou CLT, tá louco? Imagina, vai sair os dois Alguém tem que maluco. garantir, né? A Alguém tem que pôr comida nosso- da família.
né? Fora Jesus nos ajudar, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Aí ele, não faz sentido nenhum, tu tem que entrar. E aí foi. Arrumei o valor da cota, entramos os 3, né? Que daí essa pessoa depois na pandemia sai fora, Arregou. né? Faz a opção de sair. E aí fica eu e o Marcelo, que na verdade é o que faz mais sentido pela história, mas enfim. Então, na verdade, o Comedy surgiu assim, de vontade dele de empreender e eu me meti ali pra... E a ideia genial da Maitê. E vocês chegaram a fazer algum tipo de pesquisa? Porque, beleza, tu já tinhas assim, uma pulga atrás da orelha com a questão do bistrô. Acho que bistrô tem muito, eu vejo abrir e fechar Como o se tempo diferenciar, todo. né, Davi? Exatamente. Aí é que é o ponto. Mas aí, vamos lá. Vocês sabiam, tu tinhas ido num show de comédia do Léo Lins. Um show de comédia. Tu tinhas ido no Afonso Padilha. Eu já tinha ido em vários. Tu já era... eu Tá, já fã. dava mais rata de comédia. Mas tu sabias que não acontecia o tempo inteiro, né? Não. Tinha, assim, um nicho um pouco mais escondido ainda de comédia, shows, um circuito ainda pequeno. Com certeza. Era um Vocês- negócio meio underground, né? Exatamente, tipo era isso, underground. É Tipo bem isso. isso. É tipo as bandas de garagem, É, antigamente, que é isso tinha os aí. bares Assim. na Lagoa. E Na Lagoa, bem que tu falou agora. Eles estavam fazendo show lá no... Eles faziam No show no John John Bull Pub. Eles faziam que um foi show um lá. show que a gente foi, que tava o Patrick Maia, Que foi no show que a gente foi que tava Mel Maher, a Patrick Mel, Maia o Patrick e o e o Irineu. E o Irineu, Irineu. lá no John Bull. Eles faziam, então eles faziam em casas noturnas. Lá a gente assim. foi pra conversar com eles. Que daí Isso, era com os o W comediantes. Aí a Marcão gente tava começou junto. a fazer a pesquisa de mercado. Aí a gente começou a entender, será que a gente vai conseguir marcar? Será que vai ter agenda? Será que não vai? E a gente, cara, eu acho que vai ter agenda. A gente não imaginava o tamanho do rolê, né? Mas... Pô, é isso que eu quero saber, vai o dar. tamanho do rolê. Nossa, foi louco. Porque vocês vou empreender com comédia. Então, na raça, na coragem, né? Sim. Não tem exatamente uma pesquisa de mercado para saber. Não. Vocês conversaram com comediantes, mas saber, será que as pessoas vão parar para ver comédia? Vão num bar para ouvir alguém E contar será que piada? eles vão vir pra Florianópolis, né? Então, mas antes de falar ainda do Uhum. negócio de vocês, quando vocês começam, vocês estão lá em Coqueiros, né? Então, Isso. faz esse planejamento, tem 3 sócios, vem a pandemia, vocês tinham 6 recém-inaugurado, ainda meses. pouco tempo de casa 6 aberta. meses. Quando vai começar 6 meses de casa. a Não deu nem pra sentir. A tracionar. engrenagem começar ali. E aí vocês na pandemia pivotaram, primeiro, sai um sócio, ficam só os Sim. dois, e vocês saem de um ambiente pequeno para um ambiente enorme. Sim. Como que aconteceu esse movimento? Cara, foi uma loucura, hein? Todo mundo Foi. da comédia falou, os caras são loucos. A gente tá fechando, a gente tá contando aqui o Teve dinheiro que nos Comedy resta pra fechou. sobreviver e os caras estão fechando pra abrir um lugar maior. Mas assim, na verdade, quando esse sócio foi sair, a gente fez 2 reuniões depois para entender o que a gente faria. E a gente ficou assim, quando começou a pandemia, a gente teve muita restrição. O nosso setor é gastronomia e entretenimento. Então, Sim. dos mais afetados. Não tinha serviço essencial, né? Que era o que ainda mantinha as coisas abertas, né? E aí, a gente, o que a gente faz? O que a gente faz? Fecha, não fecha, beleza. Deu 6 meses, 7 meses, paciência, não deu certo. Voltamos a entregar currículo e vida que segue, né? E aí, só que pra mim e pro Marcelo, o comedy sempre foi uma coisa muito forte. Que eu assim, talvez se a gente for racionalizar, eu não consiga. Pra nós, a ideia era muito boa, o negócio era muito bom e a gente acreditava no que a gente estava construindo. Então, eu acho que ali, com 6 meses, tu fechar 100 dias, que foram 100 dias que a gente ficou fechado, só acreditando muito no que tu estava construindo. Porque se for botar no papel, não fazia sentido nenhum. Um negócio de 6 meses, fecha, Pois o custo de fechar é baixo, 100 dias fechados. Sobrevive como nesses 100 dias? empréstimo. Empréstimo do governo. Liberaram várias linhas, né? A gente demorou para conseguir alguma linha de crédito, mas aí quando a gente conseguiu, a decisão foi essa. Ok, a gente tinha um decreto por semana, era aquela loucura de decreto, Sim. decreto. E aí a gente chegou no momento que era, eu consigo atender 30 pessoas aqui, com o tamanho que a Casa de Coqueiros tinha, que era bem intimista, bem pequenininho. Havia 120 pessoas. 120, assim, com Apertado, o garçom não apertado. conseguindo passar no meio das mesas, muito apertado. E aí a gente, então, beleza, vamos seguir, mas seguir assim não vai dar, porque nenhum comediante vai fazer show para 30 pessoas. Não faz sentido, não paga o custo da operação, né? E aí a gente, ou a gente pega esse dinheiro, paga as contas da pandemia e fecha, ou a gente pega esse dinheiro e mais algum que a gente vai achar e a gente vai pivotar, vamos ampliar isso aí pra gente conseguir trabalhar. E aí a gente acreditou na marca que a gente estava criando, no negócio, e resolvemos buscar um lugar maior, e aí a gente chegou no Square, onde a gente está há mais de 5 anos. Né? Que daí hoje a gente tem cerca de 270 lugares, né? No início ali a gente tinha 230, a gente foi ampliando para 250, aí compra mais uma mesa aqui, outra ali, vai botando, vai aumentando. Sim.
né? Isso, a capacidade também era importante para a agenda, né? Então, também tem essa questão da quantidade de lugares que o comedy oferta, quais os artistas que tu consegue trazer, então também era importante. E aí a gente conseguiu sobreviver à pandemia. E aí depois, sim, a gente conseguiu Que ter lá a gente um começou, crescimento. quando a gente foi pro Square, a gente ainda tinha o decreto do distanciamento, né? Tinha um decreto de Então distanciamento. lá cabiam 250 pessoas, eu acho. Só que com o distanciamento a gente trabalhava com 120 por aí. Ai, nem me lembro. que Mas eu Vocês trabalho acho com conseguiriam 120. trabalhar com a... com a só capacidade distanciamento- total do É, outro. Isso aí, exatamente. É que, para explicar, para quem talvez não esteja visualizando ou não conheça a Floripa, eles estavam no espaço de 120 pessoas, fecha e mudam para os de 250. Né? Vocês mais que dobram a dobram. capacidade, Exatamente. mas com a regra do distanciamento social, vocês conseguiriam ter a capacidade máxima do Isso, espaço exatamente. anterior. E quando vocês vão para esse espaço novo, considerando que era pandemia, vocês tiveram com o proprietário da sala, porque ele também ficaria com o espaço fechado muito provavelmente, né? Conseguiram alguma negociação facilitada para poder migrar para lá? Na verdade, Comedy. ali o Square sempre foi um ponto muito bem visto e com um valor agregado, né, interessante para os proprietários de sala, né? E ali é muito... Os donos, falando em loja, como é a nossa, são 33 lojas, 600 salas. As salas têm donos CPF, vamos dizer assim. Sim. As lojas não, é CNPJ, é fundo imobiliário, né? Então, é pessoal que investe em negócio de imóveis, né? Então, a negociação sempre é mais difícil, né? A gente estava ali inicinho de 21, né? Ainda era a pandemia. E quando a gente chegou lá, era um aluguel que não era pagável, né? Mas a gente estava em pandemia e tinha uma outra questão ali. A loja era crua. Não tinha nada. Não tinha nem um fio de eletricidade dentro da crua. loja. Nada, nem uma parede dentro. Foi uma loucura, né? Quando a gente chegou lá, abriu Era um aquela depósito. loja, Ela abriu, assim, era 500 metros quadrados 500 no de térreo nada. e 370 De nada. no mezanino. E era um depósito. Eles tinham emprestado para uma outra loja, tinham emprestado para uma outra loja que era dono de uma balada que tinha fechado na pandemia. Uma balada grande daqui que tinha fechado na Para pandemia. guardar uma motinquiraria. E aí tava a balada inteira do cara guardada na loja. Aí a corretora até foi mostrar, falou, nossa, me desculpa, porque tá difícil até da gente entrar e tal. Mas enfim. E aí a gente conseguiu sim uma negociação, até porque a gente tinha que fazer tudo do zero. Sim. Então também teria a negociação de viabilizar ter algum negócio ali dentro, né? Então toda essa questão de carência, de negociar valor. Então a gente conseguiu sim uma boa negociação que nos fez conseguir permanecer ali, né? E agora a gente renovou. E a composição de serviços que vocês oferecem lá? Porque tem os shows, os espetáculos que as pessoas vão para assistir, mas também tem o bar, o restaurante, os drinks. Essa parte é a parte que coube a ti de montar cardápio ou vocês contrataram alguém para fazer? Porque imagino que vocês devam ter quebrado um pouco a cabeça no início, tá? O que a gente oferece agregado que alguém que está vendo o show vai poder consumir? Como que se deu essa definição? Teve algumas consultorias, né? A gente pegou algumas consultorias para ajudar no cardápio também. Mas, na verdade, eram os nossos cozinheiros. Mas os cozinheiros também, ajudando ali a aprimorar, né? Acho que consultoria a gente teve uma vez só. Nem me lembro. Em Coqueiros teve uma, depois a gente fez uma segunda aqui, né? Nem no me Square. lembro aqui. Acho que a gente namorou e, tipo, a gente acaba sempre fazendo meio que as coisas por conta própria, sabe? Sim. A gente namora e... Tá, Depois vai na raça. Não, Vamos. que nem a obra Dá pra ali. gente A fazer. obra Tudo. e no Square ali, quem acabou foi a Maitê. Se for lá no Comedy, a pintura que tem lá na parede, lá de cimento queimado, a queridinha aqui que fez, ó. Tu que meteu a Sim. mão Ela na que massa. meteu. Cara, a gente tava com... a gente não ia conseguir abrir. A gente não ia conseguir abrir. Deu tanto problema na obra, Deu. tanto problema na obra, que Final daí da obra no foi um final caos. da obra a gente tava pra abrir a casa no dia seguinte, fazendo 2 dias, eu acho. E a gente tava virando a noite lá, cara. Pintando virando o a noite, chão, dormia pintando 2 horas parede. por noite. A família inteira, porque o Comedy é da família, né? A minha sogra trabalha lá. E a minha sogra também. Ela que tá lá no casca, que sempre Então o Comedy é bem família, né? Então todo mundo ajudou nesses momentos finais, assim, pra gente conseguir fazer a inauguração. Que na verdade a inauguração foi uma pré-inauguração. Muito louco isso, cara. Lembra do Willy Wonka, né? Que a gente fez Na verdade, a gente fez Isso foi uma sacada convite, muito- né? Mas uma- foi no primeiro convite. Isso foi em Coqueiros, voltando uma casinha atrás lá. A gente fez um convite no chocolate. Igual do A gente Willy Wonka, distribuiu né? pra Da ilha Fantástica inteira, pros influencers, que daí quem pegava o chocolate ganhava o ticket dourado pra ir Pra ir na pra ir inauguração. na inauguração do Comedy, Na cara. pré-estreia. Foi Que muito sacada massa. A gente tem legal. o quadrinho tem lá no guardado, Comedy. A gente Lá. enquadrou a Enquadrou, embalagem né? do chocolate, que é o convite, né? Foi muito Então massa. foi bem legal. Então tem assim, enfim,
a nossa história tem vários altos e baixos. Acho que como qualquer muitos. empreendedor, Sim. Né? Empreender é uma bucha, né? Porque quando tu começa, tu falou que tu era bioquímica, biomédica. biomédica, tu trabalhavas com... Ele era o Eu que tava era mais o na que área, né? escanteio, jogava, É, cabeceava, fazia fazia tudo. tudo, mano. E aí, às vezes, pode passar alguém lá e entrar numa noite de show, ver a casa cheia e ver aquele espaço bonito, um cardápio sofisticado, tudo bacana. Não imagina que Nossa. teve uma noite que vocês viraram pintando pra... Cara, os bastidores é muito louco. Fazer tudo acontecer. Os bastidores é mais difícil. A operação da noite é mais fácil que tá lá. Que já aconteceu, que vai acontecer. Tipo, a gente tá trabalhando aqui. Sim. Tá trabalhando o tempo todo. Fazer acontecer que é. A gente trabalha 24/7. E eu imagino que seja, porque quando eu sou cliente, eu vou lá e sento, peço um hambúrguer, vejo um show, eu vou pra casa. Eu não sei que horas começa o expediente de vocês para garantir que tenha a cerveja da manhã. gelada, que tenha a carne pro 8 da manhã. hambúrguer, que a qualidade não caia, que, 8 da manhã. Uhum. né? E que horas que termina, né? Porque Sim. começa 8 da manhã e depois vai ter limpeza do salão, vai ter uma... Sim. Uma todo hora o da manhã. contexto. E até falando do que tu tinha perguntado sobre cardápio e tudo, foi muito assim nessa situação, né? Teve até uma consultoria inicial profissional para dar uma direcionada, veio o que o Marcelo tinha de experiência da gastronomia, veio do que a gente tinha de time, tanto de salão quanto de cozinha, principalmente a cozinha, claro, até para a gente entender dentro da cozinha, porque Coqueiros foi muito adaptado, assim, é uma casa que tinha 100 anos. Nossa. Então a gente adaptou muito, a nossa cozinha tinha escada, isso é uma loucura na cozinha, bizarro, entendeu? A gente tinha que botar aquelas fitas antiderrapante para não ter perigo os meninos, né, caírem, porque eles tinham que ir até a boqueta para largar uma escadaria. Não, bizarro. Então era- Teve cozinheiro que bateu a cabeça, caiu, morreu, a gente nem Ai, que falou nada. horror. Não, jamais. Então, assim, a gente... Nossa, era muita coisa, assim, e no início tu tá aprendendo tudo, né? Que é o nosso primeiro negócio, né? Foi o nosso primeiro negócio. Deixa eu perguntar aí do lado da comédia agora. Vamos entrar como que vocês foram lá no show do John Bull, conversaram, trocaram ideia, para começar a assediar não é a palavra, mas a rondar os artistas para irem pro comedy, para serem as atrações. Como que vocês fizeram? Vocês é uma produtora que vocês ligaram? Vocês mandaram mensagem no Instagram? Como que vocês abordaram? Qual foi o primeiro artista que vocês mandaram uma mensagem e falaram, vem cá, tô pensando em abrir um comedy, topa fazer uma Então, apresentação? a gente mandou mensagem no Instagram pra galera. E o primeiro artista que pisou no palco nacional foi o Gil Lisboa Com Vitor Amar o Amar e Vitor Camejo. e o Camejo, isso aí. O nome do show era Eles Os Outros. tinham um trio que eles faziam show. Foi o a primeiro inauguração show. oficial, né? Essa foi a inauguração oficial. A pré-inauguração foi o pessoal local, É, o pré-inauguração, Irineu, né? Isso, que daí a gente fez o convite do... do chocolate, né? Sim. Que E depois, depois influentes e oficial foi pra Esse foi galera. com o pessoal da ilha. Pessoal dele, foi a Santa galera Catarina, local. na verdade. Isso. Aham. Foi até o pessoal do Paulo Matias? Eles não foram convidados? Não, tô confundindo. Vai vir daqui a pouco. Não, tô confundindo. E hoje como que funciona? Vocês têm uma pessoa na equipe que é responsável por montar a agenda, ou vocês que fazem essa parte? Porque tu gostavas da comédia e tu Sim. quis empreender porque é tua paixão ali, a rata de comédia, como tu Sim. falou. Hoje, vocês metem a mão na produção? Tem alguém que é escalado para isso? Como que é a parte operacional? Quem nos procurou foi o Marcelo Mota, da Arte em Palco Produções. Que daí ele colocou o primeiro show lá, que foi o show da Irmã Selma. Isso. Logo que a gente abriu, que foi o segundo dia, Foi o terceiro segundo show. Foi o terceiro, no domingo. Foi a emoção. É verdade, o segundo foi o da Foi Xanda. o Tatá. O segundo foi as Meninas do Sul. Não sei se a Xanda tava, mas tava a Ursa. Foi as Meninas do tava... Sul, E daí entrou a Arte em Palco produzindo shows lá no Comedy. Mas, na verdade, assim, o Marcelo assumiu a agenda, porque na cabeça dele ele achava que ia ser como marcar os músicos. Achei mesmo. E aí... não é? Nossa, cara, tu não tem ideia do que é. Não é mesmo. Marcar agenda de comedy não é fácil. Não. Porque antes, quando eu trabalhava lá no Brew Pub, lá que nem a Maite falou, eu fechava a agenda do músico do mês inteiro em um dia. Pronto, esse aqui vai fazer aqui, esse aqui, terça, quarta esse, quinta esse, fechou, barbada. Vamos replicar isso aqui no comedy, né? Só que não. Assim, a experiência dele com certeza ajudou muito. Sim. Mas a dinâmica de marcar um show de comédia, ela é bem diferente do marcar um show de música Show local. nacional, né? nacional que a gente tá falando. É, Porque local, nacional regional também. Porque, né, tipo, a Lorino, que é mais... É nacional, mas é regional também. Não é uma agenda fácil. Né? Às vezes esses caras fazem rádio, fazem TV, faz corporativo. Então, eles têm que conciliar um monte de coisa. Então, pra gente fechar show de terça a domingo, né, sendo um domingo de folgas, a gente tá falando ali de 24 a 26 shows no mês. Então, não é uma coisa tipo, tu vai só ter um show sexta e sábado. Não, tu tem 6 shows na semana. Então, não é uma agenda, é um quebra-cabeça, né? E aí tem a questão da gente formar uma boa agenda. Da gente ter as lacunas de oportunidade
para local, inclusive para formar, que o Comedy é muito responsável por formação da comédia local e estadual, assim, né? Pensando em cidade e estado, aqui em Santa Catarina e Floripa, porque a gente abriu um espaço de oportunidade, né? Então, antes, os meninos até brincam, assim, o pessoal da casa, que a gente chama, né, os comediantes da casa, eles brincam, a gente fazia show em cima de um caixote de feirante, que era o que tinha. Às vezes o bar ia dar oportunidade, mas com aquela cara meio, tá, beleza, vem fazer, mas, sabe? Tipo assim, é o que o Marcelo falou, aquela coisa underground, era mal visto, assim. Não sei se isso aí, esses guri aí vão querer vir aqui fazer uma zoeira, né? Não, e era tudo adaptado, né? Não tinha Tudo som, não adaptado, tinha não luz tinha nada, própria, então era Isso aí ruim. faz toda a diferença. Muda Faz. a experiência, né? Porque Por experiência. o que a gente fala ali no Floripa Comedy, a gente trabalha com a experiência, Isso. né? Do cliente, da nossa equipe, da produção, do artista. Então, o nosso foco é a experiência. O que está incluso na nossa experiência? Uma boa gastronomia, um bom bar e um bom show de comédia. E um bom atendimento, tudo que vem com o serviço. Uma boa infraestrutura para tu ir para um lugar bacana, que tu se sente confortável, tu vai ficar ali 2, 3, 4 horas. Tem cliente que chega super cedo, curte, pede a comida dele, né, janta com calma, assiste o show e ainda fica um pouquinho depois batendo um papo, tomando mais uma cerveja, um drink, tira uma foto com o comediante, troca uma ideia. Então, assim, a ideia era essa, que é a ideia do Comedy Club, na verdade, né? Sim. E hoje, o que a gente percebe é que a gente ainda sofre o ônus de ser o primeiro do estado, no sentido de estar formando ainda essa cultura. Que as pessoas ainda não compreendem o que é o Comedy Club, né? É interessante porque, como eu vou, e de verdade, eu vou muito lá. Todo show, os comediantes, dependente do comediante, ele vai perguntar quem aqui é a primeira vez que vai no show de comédia. E sempre tem a galera que vai. Então, essa formação de público, de audiência, ela não se esgota, né? E quando tu comentou ali, cara, eu achei que ia ser igual montar uma agenda de músico, ia pegar um dia da minha semana, eu fecho a agenda pro mês e tá resolvido o meu problema. Hoje vocês têm shows nacionais, vocês têm os artistas locais. Quando vocês vão fazer essa arquitetura da agenda, vocês pensam, tá, eu preciso ter tantos shows nacionais, eu preciso ter tantos shows regionais e eu vou, sei lá, por ideal, por filosofia, eu tenho que ter os dias que eu vou deixar reservado para os novos artistas, para quem é aqui da ilha, quem é da casa. Ou esses que são daqui, eles entram para preencher as lacunas. Eu não consegui fechar a agenda com... Eu queria aqui trazer o Vitor Camejo e não deu, então eu vou preencher com alguém da ilha. Como que funciona essa... Preencher a lacuna. Não, tô zoando. A gente tem pelo menos um dia no mês que a gente faz o festival de Open Mic, né? Que daí a gente abre a casa para novos comediantes. Então isso há 7 anos a gente faz isso e nunca deixou de fazer. Na verdade, no início era toda terça. Era uma vez por semana. Uma vez por semana. O palco aberto para eles. Aí a gente começou a ganhar corpo e também a gente a gente precisa olhar os dois lados. A gente tem esse viés filantropo, vamos dizer assim, da questão da formação dos comediantes. É uma pauta pra gente, isso é um objetivo, né? Ajudar a fomentar esse cenário, até porque esse cenário é o que vai sustentar daqui a uns anos. A gente não quer ter um negócio para 2, 3 anos, a gente quer ter um negócio a longo prazo. Então, isso também tem uma estratégia, vamos dizer assim, mas tem a questão também desse olhar para formar mesmo o pessoal. E junto com isso, a gente tem que pagar conta. Então, a gente precisa ter um equilíbrio que entregue isso para isso ser sustentável. Senão, a gente, não tendo Floripa Comedy, não tem palco para ninguém, né? Nem pro local, nem pro nacional. Sim. O nacional vai eventualmente lá para um teatro. Mas não nessa força, nessa quantidade do que a gente faz. Então, hoje, a gente tem o Open Mic uma vez por mês, que nem o Marcelo falou. A gente transformou ele num festival. Então, quem ganha esse concurso ganha premiação. E é assim, aleatório? Qualquer um pode chegar lá no dia sem se inscrever antes? Não, se inscreve tem organização. Tem um grupo, quando a pessoa pode fazer contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp do Comedy, diz, olha, gostaria de participar de um dia de Open Mic. O Marcelo vai direcionar para o grupo de Open Mic, que daí um dos meninos locais que se formaram e cresceram com a gente faz o gerenciamento. E aí ele que faz lá, uma vez por mês ele abre para todo mundo que tá no grupo e é por ordem de quem pegar primeiro pegou, são X vagas. Ele vai lá fazer a escala e tu tem 5 minutos ali para fazer o show, né? E aí a plateia que define quem que é o vencedor da noite, enfim. Cara, e sai muita gente boa daí, tá? Que legal. Que daí acaba saindo outros shows que daí a gente faz de elenco. Tipo, agora a gente tem o Comédia Classe A e o Pratas da Casa. Que daí acontece, é a galera que se destacou nesse festival e daí a gente dá um tempo a mais para eles fazerem um show em elenco. Daqui a pouco
acaba se tornando um show solo. Qual que é a dinâmica do pessoal local? Eles começam no open mic, vão se destacando, os que se destacam começam a ter a oportunidade de abrir os shows dos caras grandes, regional, nacional. Então, geralmente, muito difícil tu ir no comedy uma noite e não ter uma abertura local, né? O cara vai fazer ali 10 minutos no máximo, Sim. né? Mas tu já consegue ver ele já consegue esse treinar. cara que abre o show principal, vocês viram no open mic e Vem aí já... da nossa... Vocês convidam ou é a produtora que Não, encaixa? isso a gente faz essa curadoria porque a gente tem muita preocupação na entrega. Tem que ter preocupação em tudo, porque é o que eu te falei, né, Davi? A experiência, ela é 360, ela é completa. Sim. Então, assim como eu me preocupo se a cozinha está fazendo as coisas da forma correta, se está fazendo com qualidade, se está entregando padrão, o bar, se o atendimento, né, do meu time de salão tá ok, eu tenho que me preocupar se o que eu estou ofertando em cima do palco também está fazendo sentido. Então, a gente faz essa curadoria para evitar que... Enfim, tem uma pessoa muito despreparada lá em cima que não vai entregar o mínimo. Bosta, né? Porque pensa o seguinte, ele tá abrindo o show do cara. Sim. Então ele tá dando o tom, o artista principal, exato. Vai se ele aquecer, entregar né? a galera lá embaixo, né? Ele entregou o show pro artista principal, a galera, putz, né? Murchou, né? Então isso é uma responsabilidade. Então eles têm um tempo ali de maturar e da gente entender que esse cara tá pronto para abrir um show. E aí eles entram no ciclo de abertura, não são muitos, né? Então, eles ganham muito tempo de palco. Eles treinam muito nessa recorrência. Dali, eles vão para o time da casa, para fazer os shows locais. Então, geralmente, a gente tem pelo menos 5, 6 noites locais por mês. Né? Que é esses times que a gente forma. Mais open mic. E aí, a partir disso, a gente já tem alguns que fazem show solo. Então, o Felipe Sobes é um deles. O Lua Lima. O Xoxin, né? Xoxin Santos, Bruno Soneca. O Soneca. Quem mais? Tô esquecendo de um. São poucos, mas tem. Sim. Porque assim, tu segurar 50 minutos, uma hora... É difícil. De comédia, tem que ter bom. Imagina. Tem que ter texto, né? Não é só a presença de palco, tu tem que ter texto, né? Então, é uma formação para eles também. Mas, por exemplo, essa galera que a gente tá citando, 3 ou 4 aí que a gente citou, eles estão desde 2019 com a gente. E vocês hoje, eu adoro a casa, mas a casa ela é mencionada constantemente por artistas nacionais como uma das melhores do Brasil. Pelo espaço, pela estrutura, pela maneira... Eles mencionam de fato e me parece genuíno, não parece só para fazer um astral. No começo, vocês mencionaram que já depois do Willy Wonka veio uma produtora para se aproximar de vocês e fazer as produções dos shows. Hoje, ainda é essa produtora. Hoje, por exemplo, se eu quero trazer o Rodrigo Marques, o Albani, alguém que é grande nacionalmente... A produtora vem até vocês vão até a produtora. Como que é essa comunicação? A gente tem 2 produtoras hoje, a Arte em Palco e a Oba Produções. Que são as que têm mais datas. Né? Aí aquilo que tu falou, por que os caras falam bastante da gente, né? Porque a experiência começa desde quando tu fecha a data com eles. Então a gente fecha a data com eles, a produtora entra em contato com eles, fecha a data com eles. A gente tem equipe já de marketing, uma equipe de designer, a gente tem as vendas do ingresso são no Pensa no Evento, a melhor plataforma que a gente, do Brasil, não existe outra plataforma. Aqui de São José são excelentes. São excelentes, assim, a dinâmica é tudo muito rápido. Pô, legal trazer pra conversar aqui também. Bem legal. Pode falar com o Dido ou o Caio lá do Pensa no Evento. Então, já começa, o cara fechou a data com a gente, tá? Em 5 minutos ele já tem o link de venda de ingresso. Em 15 minutos ele já tem o flyer dele na mão dele, junto com tudo aberto, rápido, é rápido. E depois ainda tem toda a preparação da Arte em Palco e da Produções. Ele já compra os aéreos na hora, eles já emitem tudo lá, eles têm que reservar o hotel, tem todo um processo antes, reserva o hotel. Imagina, a logística, a logística, é complexa. Pega verdade, o cara no ainda hotel, tem o restaurante. Ainda tem uma outra coisa, né? No momento que a data é marcada, geralmente eles priorizam fazer turnê. Então a gente tenta buscar outros locais que eles possam... Mas isso é agora, antigamente não tinha. A turnê é o quê? É tu passar em outros cômodos. Porque antigamente, quando a gente abriu no Square aqui, só tinha gente. Então o cara viajava lá de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, pra vir aqui fazer o show e no dia seguinte ia embora e voltava pra casa. Agora, ou às vezes o que fazia era turnê com teatros nas cidades mais do interior. Mas agora como já tem outros comedies ao redor, eles fazem turnê. Então eles vêm pra cá e fazem pelo menos mais 3 comedies. Faz a gente mais uns 3. E vocês puxam isso com os comedies? Eu sei que tem um Blumenau, que tem... o epicentro é a gente. E aí vocês entram em contato, galera, tô trazendo o Rodrigo Marques pra cá. Já existe agora um grupo, né, entre os comedies aqui do Sul que já... Com as nossas produções. Com as nossas produções, vai lá e fechou o Rodrigo Marques, tá?
que a gente tá botando como exemplo. Então ele já, ó, tô com o Rodrigo Marques dia 30. Vocês têm disponível 28, 29, ele já fecha aqui e já mata aqui ele. E daí já faz a turnezinha com ele pra cá. Tá. Então geralmente tá sendo assim. E tu falou sobre a calibragem da equipe, do pessoal, de garantir uma agenda que... Sim. Não, Que tem uma entrega boa, né? Exatamente. O comedy, quem não conhece um show de comédia, e todo show tem alguém que nunca foi, às vezes não faz ideia do que o comediante que tá lá vai falar. Quem já é do meio, quem conhece e acompanha, como é o caso meu e da minha esposa, a gente vai às cegas e quem a gente vê vai ser legal. Se não for legal, o hambúrguer é bom e tá tudo certo. Tá resolvido a noite. Essa é a ideia do Floripa Comedy. Mas também tem um risco nisso de a pessoa ir às cegas se ela nunca foi em show de comédia, né? Porque, por exemplo, tem comediantes que são com viés político de esquerda muito forte, comediantes que são com viés político de direita muito forte, e às vezes pode chegar lá no meio e, cara, eu detesto o que ele tá falando, eu não concordo. Recentemente, teve o caso da cadeirada, né? Uma pessoa que... confesso, eu não sei o contexto em que aconteceu aquilo, só vi a cena da menina levando a cadeirada no palco, mas já aconteceu outras situações parecidas em que, eu sou de esquerda, fui no show do Ogro, eu sou de direita, fui no show do Duncan, e aí fiquei... E criou um clima, ou pessoas... Teve já conflitos além desse que foi noticiado aí nacionalmente da cadeirada? É que isso foi muito fora do padrão, vamos dizer assim, né? Foi muito absurdo o que aconteceu. Não, nesse molde do que aconteceu no show da Fernanda, não. Jamais, em 7 anos, nunca nada parecido. Eventualmente, isso que tu tá falando pode acontecer. A pessoa vai aleatoriamente, nem... Porque é o que a gente fala. Hoje os artistas estão no Instagram, estão no YouTube, consegue muito fácil dar uma zapeada ali neles e ver, né? O conteúdo, o perfil, que tipo de humor o cara faz. A maioria dá pra ver, né? Alguns é que tu não vai ficar naquela dúvida. Mas a maioria tu vai entender mais ou menos do que se trata. Mas acontece, eventualmente, de um cliente de direita chegar no show de esquerda chegar no show de direita e aquilo ser um desconforto. Mas o máximo que a gente já presenciou é a pessoa se incomodar, termina a refeição, paga a conta, vai embora. Às vezes dá uma reclamada pro garçom, às vezes dá uma reclamada no caixa. Normal, a gente está acostumado a esse tipo de situação e é muito tranquilo. As pessoas não têm nenhuma agressividade nesse sentido. Vai lá e vai falar, cara idiota, olha o que ele tá falando, quanta besteira, né? Mas no máximo isso. Então, aquilo ali que aconteceu pra gente foi muito surpreendente, mas não teve a ver com piada. Teve a ver com a questão da cliente, né, que acabou se tornando, enfim, uma agressora, e tem a ver com uma questão totalmente de saúde mental dela, depois de algum tempo de desenrolar as coisas, de abrir investigação na polícia, aí que a gente foi começar a compreender o que estava acontecendo. Porque na hora, justamente, primeiro, que o pessoal falou, ela quebrou um copo. Gente, é um bar. Então, um copo quebrado, né? Não é algo que a gente vai, nossa, barulho de vidro, quebrou um copo. Isso é rotineiro. Né? Inclusive, é um ponto que a gente põe de atenção. Claro, se o cliente quebrar, não tem que fazer, mas a equipe a gente tem que ter cuidado. Então, assim, não é uma coisa que surpreenda. E ela saiu em direção ao palco, ela ainda estava na lateral que dá acesso ao banheiro. Então, quando ela saiu reclamando, até a Fernanda, que estava no palco, falou, eu achei até que ela estava brigando com a mesa do lado, porque eu não entendi nada. Aí, quando ela parou na beira do palco, é que ela foi entender, é comigo, ela tá me xingando. E aí, não tinha, o que ela estava falando não tinha contexto nenhum com o texto da Fernanda, não tinha link nenhum, nada que tu dissesse, nossa, o cara se incomodou com a piada. Aqueles 6 minutos que aparece, realmente não fica claro, o que aconteceu para disparar aquela reação, né? E aí ficou todo mundo assim, nisso tinha um garçom na lateral, atendendo a outra mesa, viu que a coisa estava meio estranha, sinalizou a produção, o pessoal da produção já veio, é que tudo isso não aparece porque ela estava quando ela estava xingando ali, né? Já tinha alguém da produção do lado dela. O produtor já se colocou do lado e começou a falar com ela, mas ela assim, aí pela câmera interna que a gente tem bem esse ângulo, aí a gente consegue ver. Ele tentou falar com ela, mas assim, ela simplesmente estava muito fora. E aí, no que ela pegou a cadeira, ele ainda consegue segurar na mão dela, mas ela estava com força pra caramba e arremessa. Então, assim, a gente teve ali, dessa parte que ela levantou até ela jogar a cadeira, foram 30 segundos. Eu sei, parece uma eternidade, muito rápido, né? Mas é muito rápido. Então, a gente conseguiu ainda tentar uma intervenção. Infelizmente, não foi a ponto de conseguir barrar que ela jogasse.
né? Que é um absurdo. Sim, sim. É A surreal. agressão não se justifica. Não. Tu pode não gostar do jamais. show, tu pode sair, Sim. ok. A piada achou ruim. Sim, Mas não, foi aquilo. não tem. Se a piada é ruim, não tem por que tu atacar o comediante. Só não vai no show. E tá tudo É, resolvido. Né? exato. Paga a conta, vai embora, tá Pronto. tudo bem. Xinga lá no caixa, não tem problema. A gente escuta a tua reclamação. E respingou sem pra problema. vocês de alguma maneira? Porque foi na casa de vocês, né? Assim, a imagem, alguém comentou negativamente a respeito do modo como vocês procederam após o incidente? Ou não? Pelo contrário, não, pô, vocês prestaram o apoio que precisava para comediante? Ah, Sim. sempre tem, né? O que eu falo que são os julgadores da internet, né? Que é os caras que estão sentados no sofá tomando todinho comendo cereal, né? Que daí é super fácil falar o que poderia ser feito na hora, né? Até porque a gente também fez esse exercício depois do que... Ok, a gente fez tudo que estava na possibilidade de pensar em 30 segundos. E depois os minutos que foram sequenciais. Mas, ok, isso serviu para melhoria. A gente fez Sim. um documento com a produção, com as produções, que a gente melhorou o processo, né? Para a gente ter mais atenção, estar mais atento, mais presença no salão do que já tinha. E internamente com o nosso time também. Então, uma sequência de quem faz o quê, se acontecer algo parecido, né? A responsabilidade de que cada um gera lá um protocolo de dentro. segurança Isso, forte. Gerou um exato. protocolo. Mas isso, ok, isso a gente fez posterior, porque daí tu tem essa calma de depois que a poeira baixou, tu entendeu o que aconteceu, né? Porque a gente não estava entendendo. Sim. Então, eu diria que os 4 primeiros dias foi caos. Foi. No sentido da gente estar entendendo como é que a gente ia gerenciar essa crise que tinha aparecido, caiu no nosso colo. A gente já tinha entendido na sexta-feira que estava tudo certo, que a Fernanda estava bem, a gente já tinha preservado a imagem, porque a gente imaginou que poderia necessitar disso, já tinha armazenado. E aí, nos dias seguintes, domingo de manhã, eu diria que foi o ápice, assim, era G1, era Marie Claire, era NSC, É que a gente segurou o ND. nosso pronunciamento, porque a gente queria entender mais sobre o caso. Então a gente soltou o nosso pronunciamento aqui no domingo. Domingo à noite, porque daí domingo... O caso foi sexta, É. aí começou a galera. Nossa, vocês não vão se pronunciar, que absurdo, vão passar pano. Estão Porra, bicho, defendendo... deixa a gente aí tinha entender, gente que deixa eu ver falava, os vídeos. tinha que ter segurado ela, tranca Não, ela numa sala. Tinha que ter dado voz de prisão, meu amigo. Ninguém ali é policial. Não, mas... Não, civil pode dar voz de prisão, que absurdo. Eu falei, gente, porra, mas em que é lugar confortável que ser devia- engenheiro de isso obra pronta. acontecer. Exato. Então é muito simples, assim, que, né? Enfim, eu tô em casa e eu vou julgar o que tu deveria ou não ter feito. ela num Então vem aqui quartinho. viver esses 30 segundos com a gente e definir o que tu faz Sim. numa situação dessa. Então, a gente foi fazendo essa gestão de crise e eu não Isso. queria, quando a gente tivesse a nosso posicionamento escrito, eu não queria liberar eles sem o aval da produção da Fernanda, porque eu queria que eles tivessem concordância com isso, que fizesse sentido para eles também. Então, a gente acabou esperando o domingo todo, eles lerem, se posicionarem, darem ok, e aí, a partir disso, a gente também se posicionou. Aí, eu diria que a partir do 3º, 4º dia, a gente começou a conseguir colher alguma coisa positiva disso. Né, no sentido de ter convites para podcast, de dar entrevista na ND, enfim, de começar a ter espaço. E, na verdade, gerou uma visibilidade não prevista, porque a Fernanda conseguiu um alcance Eu muito imagino, absurdo. Acho que ela deve ter... Segunda ela de deu manhã, uma escalada. segunda de manhã ela estava na Patrícia Poeta. É. Então, assim, foi um negócio estrondoso. Quando a gente viu, a gente tava no Luiz Bach, no Léo Dias. Eu falei, Não, tu gente, rolava o Instagram, era comedy Floripa. assim, teve uma Nossa, hora que bicho. é isso que eu tô falando, a gente tentava ler os comentários, mas teve uma hora que já foi, porque só uma postagem do G1 era 20 e poucos mil comentários. Era não dava. não sei quantos milhões, mais 5 milhões de visualizações. Meu O Deus, pessoal sabe? do Acre ficou sabendo, cara. amigos nossos de Recife. Nem sabia É o que comedy de existia. vocês. Acre, bicho. Então, assim, é muito louco, assim, a gente não tem noção. Aí depois que a Aí- Fernanda começou a fazer as Aí brincadeiras, a gente botou lá pro pessoal, né? a gente colocou no Botou no palco lá. Não arremessem cadeiras nos Por comediantes, favor, por favor, gente, pessoal. Por favor. Bom, mas voltando a falar da produção com comediantes. Como que funciona o pagamento de um comediante? Eles têm um cachê fechado e vocês bancam? Eles ganham a portaria? Como que é essa negociação? Porque vocês falaram, na hora que fecha o contrato, a equipe de marketing de vocês já dispara o flyer, vocês têm o Pense no Evento que vai dar o link do ingresso. Então tem uma camada de serviço que vocês oferecem, mas também tem a camada que ele cobra. Enfim, como que Sim. funciona essa negociação? Não tem cachê fechado. A gente, Pra a ninguém gente não Se trabalha com cachê comediante fechado. pede cachê fechado é porque ele não vende ingresso. Essa é a teoria do Marcelo. É a minha teoria, pediu cachê fechado porque ele não vende ingresso. E não, Não é tem- assim, né? Não é só não vende ingresso, né, Davi? Eu acho que a pessoa que ainda não tem um público na nossa cidade, por exemplo, ela tem que ter um entendimento que ela vai vir para vender pouco,
ou às vezes para vender nada. A gente vai ter que custear essa vinda dele para fechar a agenda, então esse orçamento vai ter que ser tirado de outro orçamento que não da bilheteria, né? Mas é uma oportunidade dele estar sendo visto, né? Então, a gente trabalha basicamente com... Cara, vou dar o exemplo do show de hoje, tá? Olha só que loucura. Marcito Castro, tá? Lá do Rio Grande do Sul, ele começou a vir no nosso comedy, ele vinha de ônibus, junto com a esposa dele, lembra como se fosse hoje, no camarim conversando com ele. E quantos ingressos vendeu, cara? Pô, vendeu 15 ingressos. Beleza, veio, a gente fez umas promoções ali, a gente consegue botar um pouco mais de pessoas na casa. Até para eles terem público pra fazer Até o show, pra ter né? público. Por que a gente faz isso? Porque o cara tem que ser visto. Tá? Então, Sim. porque é chato também de eu fazer o show pra 15 pessoas, bicho. Não. O cara veio, viajou até ali, não sei quanto tempo ali, vai fazer o show pra 15 pessoas, então a gente tenta colocar um pouco de gente na casa pra ele apresentar o trabalho dele. Segunda vez que ele veio, vendeu meia casa. Terceira vez que ele veio, 2 sessões. 2 sessões. Hoje, ele tá com 2 sessões na casa. São 500 pessoas. Tá? Então, ou seja, o cara começa devagarinho. É assim que funciona. Comédia é assim. Em tudo, né, na vida, assim. Em tudo. A gente tem uma galera que começou assim, começa pequenininho, depois estoura. O Evangélica. Serginho Lacerda. Serginho. O Serginho Lacerda tá lotando teatros absurdos, 1000 pessoas. Sim. Ele começou com a gente ali. Não vendia nenhum Não ingresso. vendia nada. Ele mesmo pagava o bus de Curitiba pra cá pra vir. O começo ele, é não, assim. eu quero me dar uma data. E a gente ajuda a galera. Ah, não vendeu, tu consegue botar algumas cortesias ou fazer uns cupons de desconto? Beleza, vamos pra cima, vamos lá. Vamos ajudar. Com certeza. Hoje, o que paga a operação? Tem uma divisão percentual? Alguém que manda? Porque vocês têm a parte de restaurante, de bar, e tem a parte do show. Qual é a participação percentual de cada uma dessas frentes de receita para vocês? Na verdade, como a gente está falando da experiência, a gente vai ter todas essas frentes. A parte de ingresso, ela é importante, porque ela vai bancar essa vinda do comediante, a produtora local que vai estar, né, custeando e fazendo a logística, que vai estar com esse comediante diretamente. E a gente vai ter, por trás, toda a questão da experiência da gastronomia, né? Então, para a gente, hoje, a gastronomia é o que impera, né? É onde a gente vai alavancar, onde a gente vai... Enfim. É caro trazer um comediante, tá? Eu imagino Porque se tu pega, principalmente em janeiro, vai ver a passagem aérea. aérea. Hotel Sim. em Florianópolis. A gente Hotel tá em Florianópolis? A gente tá numa cidade cara, E outra, cara, sempre, tu tem né? que... Mas alta temporada. Tu tem que divulgar, é tráfego. Tráfego pago é caro. Faz tráfego pago também, dá uma grana pra ir, então... Esses são custos que vocês assumem? Produtora que tá ganhando percentual pra isso. Exatamente. Tá. Das 2 produtoras que a gente tem. Então, Parte de, por exemplo, a logística, a passagem aérea, o hotel que o comediante fica, a alimentação as dele. produções. Tudo com as produções. Tudo com as produções. Porque assim, como é só eu e o Marcelo, no início a gente abraçava, né? Tem algumas datas que o Marcelo ainda fecha direto com comediante, que são alguns mais chegados. Tipo, o Morgado é bem mais Rogério chegado Morgado, nosso. Então a gente acaba fechando algumas datas direto. O Eros, são comediantes que a gente tem essa proximidade. Mas a grande maioria que até necessita de uma logística, né, mais de perto é com as produções locais. Porque pra gente fazer essa produção local, a gente teria que ter esse tempo de se deslocar, comprar passagem, fazer reserva de hotel, se desloca, busca comediante, leva pra almoçar. Então tem toda, né, um approach ali que tem que ser feito. E a gente tem que cuidar dos bastidores. E a gente tem todo o resto pra fazer também. A casa tem que estar operante, cara. Há 7 anos, eu nunca deixei de ir no comedy e fazer o que eu chamo de check-in. O que é o check-in? Eu olho tudo se tá operante para abrir a casa. Todas as caixas de som, a gente tem 12 caixas de som. A gente tem caixa de som 360 dentro da... Já foi lá, no salão. Sim. Então, onde tu sentar, tu vai conseguir ouvir o comediante. Por mais que o comediante fale baixinho. Então, a gente passa a passagem de som com todas as caixinhas de som. A gente olha todos os banheiros, a gente olha todas as mesas, todas as cadeiras, todas as luzes. Nunca vai chegar no comedy e vai ter uma luz queimada. Nunca. Então, a gente é muito detalhista o Marcelo que fica nessa experiência. Tipo, tá ok pra abrir hoje? Tá ok pra abrir hoje. Agora pode abrir ar-condicionado, a gente consulta tudo. Absolutamente não vai nada tudo pingando. Faz parte da experiência. Então a gente cliente. tem que estar preparado pra receber hoje. Então, 500 pessoas na casa hoje. A gente tem que estar preparado. Já foi feito tudo. Então tá tudo operante pra abrir hoje. A cozinha já tá lá operando, o bar já tá lá operando. Os ingressos estão todos vendidos. A gente já mandou e-mail pra galera falando o horário certinho pra chegar. A comunicação toda no Instagram é perfeita. Então a gente respira isso. Então ali tu pergunta, por que outros comedy não dão certo? Cara, tem muito comedy que o principal negócio dele não é o comedy. Ou ele é comediante, ele ganha... Ou tem outra empresa. Abrir, né? Mas a gente respira o comedy. É 24/7, que nem eu falo pra Maitê.
É por isso que o negócio tá certo. A gente é o comedy mais seguido do Brasil. A gente conseguiu superar o My Fucking do Danilo Comedy mais Gentili. seguido do Brasil. A gente tem 3.200 avaliações no Google, a gente nota 4.8 para restaurante, isso é fantástico. Pô, que legal. E vocês pensam que esse modelo funcionou, é bem sucedido, que vocês são um sucesso aqui e reconhecidos pelos artistas? Sim. E por pessoas que vêm Por de fora. cliente. Eu e minha esposa, quando a gente viaja, a gente caça comedy para conhecer em Uhum. outros lugares. E o de vocês é o nosso xodó. Mas por ter acertado a mão no modelo, por ter esse nível de cuidado, cara, eu vou fazer o meu check-in, vou garantir que a experiência do meu cliente esteja Seja completa, completa. da minha equipe e do artista que vem aqui fazer o show. Vocês têm planos de abrir em outros lugares, em outras praças? Cara, a gente tava com um plano de abrir, mas a gente desistiu. A Aí gente já teve esse plano e aí a gente recuou e aí na cidade que a gente imaginava foi aberto. Não sei, sinceramente, não sei. que a gente abriu um outro negócio. A gente teve nesse meio tempo outro negócio que a gente vendeu a nossa cota. Aí a em gente começou a dar dezembro. atenção pro negócio, mas dava atenção pro comedy também. Só que não é a mesma coisa. Não. Porque eram negócios distintos, né? A gente foi Totalmente pra área da distintos. beleza e cuidados, enfim, daí Aí, ditou muito, né? aí viu que o comedy começou a precisar um pouco mais da atenção nossa, porque a gente tirou um pouquinho o pé dali, mas bem pouquinho, tá? Eu, Aí- né, principalmente. Porque você vai ter assumir outra empresa mais do que eu, né? Aí a gente viu, não, calma. Vamos vender um negócio, vamos focar no negócio que a gente sabe mais aqui, que era o Floripa Comedy. Daí a gente vendeu a nossa parte lá, voltou pra cá e estamos fazendo melhorias atrás de O tempo melhorias. inteiro, na verdade, a gente nunca para. A gente né? nunca para. Uhum. Isso que é legal. A gente sempre tá pensando em coisas diferentes, coisas novas, o que fazer pra melhorar a experiência do cliente. É. Tanto que agora vai vir um novo projeto, não sei. Vai vir o rebrand da marca. A gente tá fazendo um agora rebrand no da 7º marca ano. Vai ficar bem legal. para 7 anos, então a gente vai reformar o comedy inteiro. A gente vai fazer algumas reformas. Nova vamos marca. Isso é exclusivo, hein? Ninguém Nossa, sabe que isso isso aí é tá vindo legal, coisa boa aí. hein? exclusividade do seu Sniper. Vai vir, vai ser bem legal. Vocês vão fechar por algum período para executar? Acredito que não. Não. A gente vai tentar vamos- fazer com a vamos casa com aberta. casa Carro aberta. andando. Carro vai trocar andando. pneu. Vamos ver. A gente está terminando a parte de arquitetura, né, ali dos projetos, para a gente orçar e a gente entender com as empresas o que dá para fazer, né? Vai aumentar a Se dá pra fazer. capacidade também. A gente vai aumentar um pouquinho a Palco capacidade, vai vai fazer mudar. o rebranding, o palco a gente vai dar mais um reforço nele, assim, vai ficar bem mais Vai bonito. ter um novo Willy Wonka Vai. para essa sessão de Então, reinauguração? a gente tem essa ideia também de ter uma pré-inauguração, como é que a gente fala? É um coquetel? É um Tem um outro nome, né? O soft open, soft É. shopping. para convidar. Vai ficar mais elegante. Como... A nossa ideia é, poxa, a gente tá no 7º ano de casa, né? Eu Sim. acho que merece um rebranding. É. A gente já tá há mais de 5 anos no mesmo local, então também merece algumas reformas, tem algumas coisas pontuais que nos incomodam, É. que a gente nota que o cliente não percebe, mas a gente É. sabe. Então, isso é uma coisa que é um desejo nosso de melhoria. E, junto com isso, tem uma marca nova para vir aí, um braço do comedy, Tá vindo marca nova também. para vir junto. Então, são coisas que a gente quer atrelar ali, fazer um pacotão e entregar isso tudo junto para os nossos clientes, né? Que legal. E voltando a falar da relação com os comediantes, eu não vou perguntar qual é o mais mala, para não criar uma situação chata. Aí, que É a às vezes maioria. com produtor. Não, tô brincando, não. Vamos todos. Então, eles. Quem é o mais legal? Que é tranquilo de cara, trabalhar? tem vários que Tem são tranquilos, vários. cara. Cara, o Eros Prado, do Pagode da Ofensa, ele é gente finíssima, é meu irmão, né? Que eu era sacanagem de falar, ele é nosso padrinho Cara, de casamento, padrinho do Cara, nosso filho. comediante famoso, gente boaça, Danilo Gentili. É? Danilo Gentili é Pensando muito assim, gente né, boa. tipo no Aham. nome que tu... O Sim, Léo cara- Lins também, Léo Lins, gente boaça. gente boa pra Que caramba. legal. Tem uns que são muito gente boa, que chegam no camarim, A maioria, boa. o Cambota. Cambota. Não, tem muita gente boa. Nossa, Mala, tem assim... São poucos. legal, fala, né? Não vou falar. Mas daria um corte bom. Seria o melhor corte. Não, o que a gente às vezes percebe, hoje eu acho que é bem pouco, né? Mas no início tinha aquela coisa. Eu acho que vai muito da confiança da produção do comediante, não a nossa produção local, mas a produção do comediante no comedy. Porque a gente entende que o padrão que a gente criou, ele é muito acima do que o país oferece em comedies, que não são muitos também. Ou em local que eles vão fazer show. Então, a gente achava no início, porra, o cara tá perguntando o detalhe do detalhe se tem, sei lá, um sofá no camarim, por exemplo, sabe? Pediu 6 toalhas brancas. E aí, depois, com o passar do tempo, a gente começou a entender. Porque isso começou a não existir mais pra gente. Tipo, o cara marcou a data, não, vou no Floripa, beleza, marca lá, vamos lá. Então, no início, tinha umas coisas que a gente ficava meio, cara, não é possível, o cara vai pedir tudo isso, É porque né? os caras entravam numas furadas antes, né? Porque às vezes o cara abre comedy, ó, meu amigo, ó.
Tu quer abrir comedy, cara. Cuidado. Por favor. Cara, manda as Mantenha no armadilhas padrão, aí. por primeiro, se tu favor. for fazer uma obra de um comedy, tu conclua essa obra de comedy. É verdade, a gente já viu muito comedy Se tu mal tiver- concluído e abre e é isso aí Não, que eles abrem tem. nas coxas. É isso acho que é tem pra fácil. hoje. Não é assim, meu amigo. Não. Não é assim. O cara, em vez de botar uma lixeira, coloca uma caixa de papelão. Assim, pra gente isso não é aceitável. Não é porque a aceitável. gente quer ofertar Sabe pro por quê? público. Porque isso aí acaba queimando a cena da comédia. É, Porque Sim. daí tu vai O num nome comedy comedy. que não tem uma luz Ele não boa. é um programa legal de si, né? Porque Exato. chega lá e a experiência é ruim. Exato. E se Experiência é a ruim. primeira vez que tu foi? Porra, stand-up é isso aí, Aí a comedy é gente isso tem que aí. reverter. Aí na segunda vez, quando eu falo, vamos num show de comédia? Não, já fui em um show de Nossa, comédia. vi, não, estruturada, ruim. comedy, não. Porra, cara, monta um negócio certinho, a estrutura certa. Vamos começar a fazer A gente pode dar uma uma consultoria. mentoria, uma contrata, a gente dá consultoria. uma Vamos consultoria. criar isso aí, cara. Porque, pô, tem muito comedy merda aí, tá? E tem muito bar que quer, que acha que É verdade. botar comédia é a solução. Eles entram em contato com a Eu gente. acho que pode ser algo bacana, mas não é a solução. Não é o que, tipo, da noite pro dia, meu Deus, agora meu bar lotou. Não é assim que funciona. Então, isso também é legal de falar, porque tem bares que têm potencial de ter o espetáculo de comédia. Mas aí, é essa coisa que o Marcelo fica muito à frente e é muito detalhista nisso. A gente tem a mesma iluminação que tu vai encontrar no teatro, claro que na proporção, né, do tamanho do nosso local e do palco, mas é o mesmo tipo de iluminação de teatro, é o mesmo tipo de sonorização, a gente tem mesa de som digital, é uma série de coisas que não é tu botar um palco ali, botar um microfone e o cara... Às né? vezes eu percebo assim, tem negócios. Antigamente, quando estava a febre das lojinhas de R$1,99, Aham. tu não sabia que tu tem uma farmácia, vou botar o R$1,99 junto, tu vai criando umas gambiarras no teu negócio Sim, para exato. tentar, eu É. acho que eu posso vender um pouquinho mais. E às vezes a sensação que eu, enquanto cliente, tenho tem uma lanchonete. Aí ele coloca alguém para contar piada, mas É. não com a intenção de transformar, de criar uma experiência de comédia. É. E sim, cara, Ele tá tentando tá vaga achar à noite e o cara quer faturamento. cantar sertanejo não veio, bota alguém para contar piada. Pronto. Isso, é isso aí. exato. A É- maior parte é. dos bares que Eles fazem entram em contato isso é com a assim. gente tentando fazer isso. Vai ter o fulaninho de A tal aí. quantidade também que Ele não já- consegue fazer aqui no meu é. bar. Eu falei, meu amigo, não é assim, A gente não vai expor, sabe, a produção que a gente levou tanto custo para não ter é assim. confiança. Então, quando a gente oferta a turnê, por exemplo, tem os porões, né, comedy, tem Balneário e tem Blumenau. A gente sabe que o Irineu, o sócio dele, tem uma preocupação de ter uma qualidade, de ter uma infra legal. Então, é um lugar que a gente pode fazer a turnê com o cara. E assim, tem outros pontuais no estado, mas são muito poucos hoje. Vocês, hoje, quando um artista nacional, ele vai... Tem dois tipos de show, né? Tem o show oficial e tem o testando piadas, né, que eles Tem. fazem. Então, eles vão lá calibrar, ajustar Pra um show o novo, né? texto para depois apresentar o show novo. Quando um artista nacional, ele tá saindo em turnê, ele já procura vocês para estar na agenda deles? Fala, cara, eu quero... Lancei o novo show. Eu lembro que eu vi o Testando Piadas com o Rodrigo Marques, que era o show do A Paz de Darwin, que depois Isso. ele apresentou o show no SIC. Isso, Uhum. perfeito. Mas primeiro ele foi lá no Comedy e É. fez esse show. Não era exatamente o mesmo texto, mas Claro. muito parecido. Hoje acontece deles procurarem vocês para, cara, eu quero Isso. começar por aí. Mas é isso aí, é isso que é o comedy também, tá? Eles precisam dos comedy pra testar as piadas. Eles não vão testar a piada no teatro. Uhum. Então eles usam o comedy também. Tipo, o Rodrigo Marques, o Fábio Rabin também, ele já botou Rabin. testando piadas lá. Vários deles. Vários Afonso fazem isso aí. já Cara, o fez. Fábio Rabin, eu lembro. Foi a maior cagada que eu fiz. Ele veio aqui no verão passado, né? Ele Veio. teve. Veio. E aí eu comprei, assim, sabe, com um mês de antecedência para fazer surpresa para minha esposa. E aí um belo dia a gente tá na praia, a gente mora nos ingleses. Eu assim, cara, eu acho que era hoje. Ah, Só que já não dava mais tempo de viajar completamente, assim, pá. E ainda ficou. Esse é um show que a gente ainda não foi, temos que ir. Cara, tu e é, era no comedy? Era no Comedy. Então, Então, tu tem que estar ligado no teu e-mail. tu é um desses caras que fazem isso, então. Cara, acontece muito. Tu compra ingresso, tá? Antecipado Tu bastante. compra ingresso antecipado, pelo amor de Deus. Faz certo, faz certo. A gente compra manda antecipado. e-mail falando Pois que manda é no nesse dia. dia. A culpa é minha, Não, totalmente. sabe o que acontece? Que daí a gente fica com gente, hoje tá esgotado, tá? Aí tem um monte de gente querendo ir pro show de hoje. Eu falo, mas tá esgotado, meu amigo. Aí chega na noite lá e vagou 5 10 mesas meses. não vão, 10 10 meses não não foram. vão. Eu falei, pô... Aí tinha quem queria ir. Podia ter A gente vendido. manda, aí a gente começou, quando isso começou a ser uma frequente, a gente começou a fazer isso. O Marcelo manda o e-mail todo dia de manhã, lembrando que tu tem o show, É. se é 2 sessões, qual é a tua sessão. Exato. Porque daí 2 sessões, às vezes, as pessoas confundiam, aparecia na sessão errada. Então, eu tenho a sensação de que a gente já comprou o horário e de repente mudou quando entra a segunda sessão, porque não tinha segunda sessão. Isso acontece? Acontece. 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 Também é comunicado. Porque às vezes
que acontece? A gente, hoje o show do Marcito Castro, eu sabia que ele era 12 sessões. Eu já abri no horário certo. As 2 sessões. Agora, às vezes acontece que vem um comediante que é a primeira vez que veio, A gente não ou sabe como é que que a gente vai não ser a sabe como é que vai aceitação, ser né? a aceitação dele, e daqui a pouco o cara esgota. Com 15 dias de antecedência, a produção fala, ó, tem que Quero mais abrir, uma sessão. quero mais uma ação, tem que abrir sessão extra. Aí acontece, a gente muda o horário, manda A e-mail, produção fala que pede pra vocês essa segunda sessão? Ou a gente sugere. ou a gente Pode sugere. vir de qualquer lado. Às vezes é mais que a gente sugere. O até. Marcelo força, assim. É, pra- vamos abrir, vai dar certo. Põe o tráfego lá, mais uma grana lá, vai que vai dar certo, O confia. Marcelo já tem muito bem essa gestão de Já- agenda, de... já É, tá a gente, calejado, o que vai já, dar, a o gente que já não vai sabe, a gente já dar. sabe. Então, Tem algum comediante que vocês gostariam de trazer e não trouxeram ainda? nossa. Tem, Thiago Ventura. Ah, o Ventura só. Eu acho que é Quem o único mais? que não veio. Eu não me lembro de mais. Ô, Ventura. Porra, irmão. Ó, Ah, 7 anos, cara. Acho que... Olha, eu tô tentando lembrar. Porque o Murilo Agora. Couto veio agora. O Couto veio, né? agora, faz Já um veio- tempo, vieram mas todos, veio. O Couto cara. poderia voltar também. Ah, e o Igor. Não, o Murilo volta. Couto eu vi. Ah, o Igor Guimarães é Nossa, fantástico. adoro ele. O show, indo sapateado. Murilo show Couto dele e foi- o show do Patrick Maia são shows, assim, disruptivos, assim. É muito É louco. um show que tu... Meu É Deus, muito o legal. que tá acontecendo aqui? Faz muito tempo que o Igor não vem. É, o Igor é maravilhoso. A minha esposa, eu dei de presente pra ela, que ela é apaixonada. Talvez fosse como tu, rata de De comer. comédia. Ela era apaixonada pelo Rafinha, então... Há Ah, uns Rafinha nunca veio. os 3... Rafinha Bastos. o Rafinha agora tá lá fora, Tá, na tá gringa, fora. né? Uhum. Foi lançado pelos comediantes um calendário, tipo aqueles de borracharia, com os comediantes fazendo poses. Então, Ai, que massa. tem Sim. o Júnior Chicó, tem Isso, o Patrick Maia, tem o Rafinha, tem... Bom, enfim, vários. Sim. O Kedney. Isso. Uhum. E aí a gente vai caçando, sempre que tem show, vai lá, então ela tá colecionando os autógrafos. mesmo? Ai, que legal. Caramba. Agora falta o do Rafinha, Uhum. né? E falta um... Ah, não lembro o nome do outro. Faltam uns 2, 3 Rafael Portugal autógrafos. também nunca veio, ó, Portugal. Bora. Também- Rafael Ah, Portugal. foi a Portugal, Rafael verdade. né? Portugal também nunca veio. Ah, É legal, outro show que bacana. Deve ser massa. Tem uma pergunta que ela falou que ia ser polêmica a tua resposta. Vou até pegar aqui pra... E agora? Tu não me brifou disso. Não, mas aí é melhor. Aí é Gostoso. melhor. Eu Só. acho que ele até já respondeu. Já? Acho que Talvez... sim. Não, já passou um pouco pela resposta. Que assim, cara, quais seriam os 3 passos? Eu quero abrir um comedy, tá? Não abre. 3 passos não negociáveis, tá? Não abre Não abre porque... próximo de outro comedy. É. Não, tem abra comedy que são os próximo pau no do cu, tá? comedy. Desculpa. Não, tá liberado. Porra, Pi. cara. Bicho, não abre próximo de outro comedy, porque tu pega cliente de outro. Tem Não um vai comedy, fazer tem um sentido. comedy que abriu próximo daqui e a gente é mais conhecido, tá? Uhum. Os caras compram e o amiguinho vende na mesma plataforma também. Ele tentou vender a mesma plataforma Aquele e acabou no que centro? pensando no evento. Não, ainda vende. É? Ainda vende. Ah, eu achei Na que mesma tinha. plataforma. Aí o cara compra o ingresso e o show é lá. E o cara aparece no comedy aqui. Isso acontece muito com teatro também, tá? Ah, é verdade, é Ou verdade. com Tem muita gente que comedy compra no teatro na e região aparece no comedy. metropolitana. As pessoas compram o ingresso, eles se dignam a vender na mesma plataforma que a gente, e ela olha a referência quem Floripa Comedy, eles batem lá no caixa. Eles batem aqui. Lá na bilheteria pra entrar. Aí, Se não tá esgotado, se não tá esgotado, eu a gente oferece pego o pra teu entrar. cliente que comprou na plataforma que tu vende na minha. Então, Agora, se tá esgotado, aí eu não tenho tem que dar muito o tchau que pro fazer. cara e mandar ele pro outro outro comedy, que dele vai ter uma Mas decepção. enfim, a gente brinca não abra, mas é porque realmente, se tu quer abrir com seriedade pra entregar É, uma experiência, Exato. tu vai ter muito trabalho. É muito trabalhoso. Montar uma agenda não é fácil, ganhar a credibilidade das produções não é fácil, é muitos anos de provação, de se provar, né? Que tu tem competência, que tu tá fazendo um negócio sério, porque a maioria não faz. Então, a Porque gente não é o negócio principal deles. também, a gente tem observado isso, né? Quando não é o teu negócio principal, também tu não vai ter todo o gás e todo o foco. Mas eu acho que tu tem que ter a preocupação na experiência do cliente. Pensar que o conceito de comedy club é um bar de comédia. Então, tu vai para fazer uma refeição, para ser bem atendido, para ter uma experiência e tem um entretenimento de comédia, Pronto. né? É uma experiência Então, não é um 360. teatro, não é um cinema, que tu quer comprar pipoca, não compra. Claro, tu não é obrigado a consumir lá dentro, mas aí a tua experiência não é completa. Sim. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é que tu vá e faça toda a experiência. E a gente tem o cuidado desde o atendimento, desde a compra do ingresso. Então, ter uma boa plataforma, né? Efetivou a compra do ingresso, tem alguma dúvida, a gente vai responder, é humanizado o WhatsApp. Então, eu acho que toda essa questão, sabe, desde o primeiro atendimento, pensando no nosso time, pensando em produção e pensando no cliente final, que é o que a gente vai receber lá na noite. Tem que ter esse cuidado. Tá, eu quero entender essa geografia da concorrência. Porque, ao mesmo tempo, tu mencionou que vocês têm parcerias com cidades próximas, como, pô, Balneário Camboriú é 1 hora daqui. Sim, né? bem claro.
Blumenau um pouquinho mais. Então tem parcerias com o Porão lá, com as 2 unidades, vem um artista, Alguns outros compartilha. bares. Na Grande Florianópolis, tem alguma concorrência direta? Tu mencionou que aí o cara vai e cruza, não precisa fazer propaganda do concorrente, tá? Mas vocês enxergam que poderia haver uma outra casa de comédia em Florianópolis? Ou acha que sim, pelo tamanho da cidade, geografia? Impossível. O cara seria muito louco, tá? Se É que, tentasse. na verdade, foi o que aconteceu com esse, teve uns comediantes que abriram esse, né, no centro. Também a gente não entendeu até hoje a proposta deles, né? Virou Enfim. um bar underground. Eu nem sei se existe. Existe? Eu acho que existe. Eu nem sei, assim, porque meio que não é... Nasce morto. Porque a gente montou algo muito, muito grandioso nesse sentido. E a gente está sempre pensando e prezando pela qualidade. Então, para tu vir e tu colocar um negócio na mesma cidade ou na região, porque a gente vai ali, a gente tem cliente de Garopaba, Balneário Camboriú, todo esse entorno de Florianópolis vem, né? Porque até é difícil, o cara vai chegar lá, até tem um comedy ou tem um bar, mas não é a mesma coisa. Então, as pessoas vêm muito até a gente. Então, pra tu marcar, não tem como fazer turnê num show na mesma cidade. Né? Tanto que quando o cara marca o comedy, ele dá um tempo, marca o teatro depois, se ele for um cara que faz teatro. Ele não vai marcar, sexta eu tô no comedy, sábado até eu tô... esse distanciamento, essa exclusividade, a raridade do show que faz ele ser interessante Claro, também, né? exato, claro. Não ter o tempo inteiro faz o artista ser mais desejado também, né? Sim. Pessoal, a gente já tá chegando aqui no final. A minha esposa falou que se eu perguntasse para vocês qual é o limite do humor, ela se divorciava. Eu não quero que ela se divorcie, mas eu quero deixar para vocês espaço para umas considerações finais. Se quiser divulgar o endereço, por favor, fiquem à vontade. Bom, se você não conhece o Floripa Comedy Club, você está perdendo a experiência completa da sua vida. O melhor hambúrguer da cidade aí, ó. Eu já vou fazer minha propaganda daqui a pouco. Não, a nossa cozinha arrasa muito. Olha, a gente tem pizza, tem burger, tem petisco, comida de boteco, né? E às vezes a gente pede para levar para casa para comer. A gente, cara, tá melhor do que a pizzaria tal que eu fui, tá melhor. Porque realmente é isso, é a experiência. A gente preza pela experiência. Desde o momento que tu vai comprar, tu vai entrar no Instagram, que tu vai entrar no nosso site, inclusive a gente já tá com o site novo, que tu vai comprar teu ingresso, tu vai precisar de um atendimento, a gente tá no Square EC, ali na C401, então a gente tem 1.000 vagas de estacionamento coberto, não é exagero, é 1.000 mesmo, né? É muito grande, é um complexo muito confortável, então tem o conforto de chegar ali de Uber ou que tu vai de carro, enfim, a forma que for, é fácil, é tranquilo. Tem desconto no estacionamento quando paga no caixa no comedy, né? Então... Quando entra, tu vai fazer o teu check-in, colocar tua pulseirinha de comanda, já entrega o teu cartãozinho do estacionamento para ser feito o desconto, que a gente tem uma tabela diferenciada. Então, a gente pensa muito em todos os detalhes, né? Para a pessoa ter essa experiência mesmo. Então, o nosso convite venha conhecer quem não conhece o comedy. A gente escuta muito as pessoas conhecerem a marca, porque a nossa ideia sempre foi a construção da marca, né? Pela experiência. Então, não só... para que essa marca de outras coisas se derivem, né? E não só a gente ficar ali como um bar-restaurante local, mas que a gente tivesse essa projeção nacional. Então, a gente está conseguindo construir tijolinho isso. E o convite venha conhecer, porque é algo muito único, é algo muito diferente, é uma experiência legal, a gente fala que é o rolê completo, então é o seu rolê completo, tu vai lá, vai comer, e é pra toda a família, atendido. tá? Vamos lembrar também que a gente tá fazendo bastante shows de criança agora, tá? Shows corporativos, shows de criança também. Tá fazendo shows infantis, a gente quer emplacar alguns domingos aí fixos, né, por mês para show infantil. Que legal. Corporativo a gente faz todos os tipos, casa totalmente fechada, com a casa aberta, reserva de espaço. Com a reforma a gente vai ter mais uns plus aí que vão atender melhor ainda os corporativos. Então, assim, sempre renovando, sempre pensando no cliente, sempre pensando no time. Enfim, venham conhecer o Floripa Comedy Club. Que legal. Obrigado por terem vindo. Muito bacana conhecer mais a história de vocês. Experiência aqui de cliente, tá? Vai, prova o hambúrguer. É verdade, Marcelo. O hambúrguer é muito bom. E também recomendo a Bucica, que é um cachorro-quente uma especial, releitura. diferenciado, uma releitura. É delicioso também. A pizza, enfim, vai lá que, além de dar risada, se chegou e não gostou do show, vai sair bem alimentado, vai ser vale a pena. Minha piada foi ruim, mas valeu a pena, porque hambúrguer como esse não se encontra em qualquer lugar. Para mim, é sem dúvidas o programa mais divertido que eu e minha esposa temos para fazer. Assim, estamos sem os filhos hoje à noite. Vamos lá. E quando a gente está com os filhos, a gente já foi lá nós temos 3, então no show do Serginho Lacerda, no show do Patrick Maia, a gente já foi também com as crianças e sensacional.
Obrigado, que tenham cada vez mais sucesso. Amém. Tô agora curioso para ver as novidades que vão vir, a reinauguração, a nova marca, tudo mais. Uhum. Obrigado por terem vindo. A gente agradece. Valeu, Davi. E pessoal, obrigado pela audiência. Quem não conhece ainda, vai lá no Floripa Comedy Club, que eu tenho certeza que vão curtir. E semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Seu Sniper, respondendo a pergunta como é que se vende isso. Valeu!